Você já parou para pensar no que acontece com a sua mente nos primeiros 5 minutos depois que você abre os olhos? Não estou falando de algo trivial ou de um detalhe sem importância. Estou falando do momento mais decisivo do seu dia inteiro. O momento que define se as próximas horas vão ser de construção real ou de destruição silenciosa e imperceptível. A maioria das pessoas acorda e imediatamente mergulha no caos, sem perceber que está fazendo isso. Pega o celular antes mesmo de respirar conscientemente, lê notificações que não pediu, absorve problemas alheios que não são seus, entra num espiral de ansiedade e reatividade antes mesmo de colocar o pé no chão. Mensagens de trabalho cobrando respostas imediatas, notícias negativas projetando cenários de catástrofe, redes sociais mostrando a vida editada e filtrada de outras pessoas que parecem estar sempre à frente, sempre melhores, sempre mais realizadas. E em menos de 3 minutos o cérebro já está completamente sequestrado pelo modo de reação. Já está na defensiva, comparando, se sentindo atrás, se sentindo insuficiente e pequeno diante de uma realidade que ele mesmo acabou de distorcer sem perceber. E depois, horas mais tarde, essa mesma pessoa se pergunta por que o dia parece tão pesado, por que nada flui como deveria, por que o dinheiro não chega apesar de tanto esforço, por que as oportunidades parecem fugir justamente quando mais precisa delas, por que o corpo está cansado e tenso mesmo tendo acabado de acordar. Existe uma razão muito clara e documentada para tudo isso, e ela está escondida num texto milenar que pouquíssimas pessoas realmente entenderam na profundidade que ele merece. O Salmo 1 não é apenas uma oração para momentos de desespero. Ele é um mapa mental de precisão cirúrgica, um protocolo de prosperidade testado por séculos de aplicação, uma engenharia de pensamento que, quando ativada nas primeiras horas da manhã, reprograma o cérebro para funcionar numa frequência completamente diferente daquela que a sociedade moderna nos impõe como padrão. Os maiores pensadores do desenvolvimento humano dedicaram décadas a estudar o poder dos primeiros pensamentos do dia. Pesquisadores do comportamento, neurocientistas, estudiosos da mente subconsciente, todos chegaram à mesma conclusão. A manhã define o destino. O que entra na sua mente nos primeiros minutos após despertar tem um poder desproporcional sobre tudo o que acontece depois, sobre suas decisões, suas reações, sua capacidade de concentração e até sobre a forma como as outras pessoas respondem a você. Se você está cansado de viver no modo automático, de sentir que trabalha demais e colhe de menos, de ver outras pessoas prosperando enquanto luta para manter as contas em dia, esse vídeo vai mudar a forma como você começa cada dia. Porque o que vou te mostrar aqui é a combinação de sabedoria milenar com ciência moderna, um protocolo testado por pessoas que transformaram sua realidade a partir de uma única mudança. A forma como começam amanhã. Antes de continuar, se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu coração aqui embaixo. Se inscreve no canal Entre Faixas e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Esse gesto ajuda mais pessoas a encontrarem esse conhecimento. Agora, vamos mergulhar fundo no que o Salmo 1 tem para nos ensinar sobre prosperidade, mente e transformação matinal. O solo mental, por que a maioria planta em terreno envenenado. O Salmo 1 começa com uma imagem poderosa. A árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa imagem não foi escolhida por acaso. E quanto mais você mergulha no que ela significa, mais percebe que estamos diante de uma das maiores revelações sobre prosperidade já registradas na história. A árvore não escolhe crescer. Ela cresce porque está no lugar certo, com o solo certo, com a nutrição certa chegando pelas raízes. A pergunta que deveria provocar reflexão urgente é: em que solo você está plantando a sua mente todas as manhãs? Quando você acorda e a primeira coisa que faz é checar redes sociais, está irrigando o cérebro com a agenda de outras pessoas. Está permitindo que medos, comparações, inseguranças e distrações se tornem o fertilizante dos seus primeiros pensamentos. E pensamentos são sementes. Essa não é uma metáfora poética. É neurociência aplicada. Cada pensamento que entra na sua mente de manhã cedo
Tem um poder desproporcional porque o cérebro acabou de sair do estado teta, um estado de alta sugestionabilidade, quase hipnótico, que dura entre 20 e 30 minutos após o despertar. Nesse período, as ondas cerebrais estão numa frequência que permite que informações penetrem diretamente no subconsciente, sem os filtros críticos que operam durante o resto do dia. Tudo que entra ali se enraiza com uma força que a maioria nem imagina. É como escrever no concreto fresco, a marca fica de forma permanente, moldando a superfície ao redor. É por isso que pessoas genuinamente bem-sucedidas protegem suas manhãs como um cofre. Elas fazem isso porque entendem, muitas vezes por experiência dolorosa, que o solo mental da manhã determina a qualidade da colheita do dia inteiro. Se o solo está envenenado com preocupação crônica, com comparação compulsiva, com informação tóxica, não importa quanto esforço coloque durante o dia, a colheita será contaminada na origem. Profissionais da saúde integrativa, como o Dr. Victor Sorrentino, insistem que o corpo e a mente são um sistema integrado, indissociável. A forma como você inicia o dia afeta sua bioquímica inteira, seus hormônios, sua capacidade de tomar decisões inteligentes, sua resposta imunológica, sua regulação emocional ao longo das horas seguintes. Um cortisol disparado logo cedo por estresse digital cria um efeito cascata que sabota tudo, da produtividade profissional à digestão, do humor nos relacionamentos à qualidade do sono à noite, perpetuando um ciclo vicioso que pode durar meses ou anos inteiros. O Salmo 1 propõe algo radical. Antes de qualquer coisa, antes de ouvir o conselho dos ímpios, antes de se colocar no caminho dos pecadores, plante-se junto à água. Traduzindo para a linguagem prática, antes de fazer qualquer coisa, alimente a sua mente com palavras que constroem, que direcionam, que elevam, que nutrem de verdade. Não é misticismo. É a arquitetura mental aplicada ao momento mais vulnerável e mais poderoso do seu dia. O solo em que você planta seus primeiros pensamentos é o solo em que toda a sua realidade vai crescer ou definhar. A lei do primeiro pensamento. O gatilho invisível da prosperidade. Existe um fenômeno que estudiosos do comportamento humano chamam de efeito de primazia. É a tendência comprovada do cérebro de dar mais peso, mais importância e mais durabilidade à primeira informação que recebe em qualquer sequência. Isso vale para negociações, para primeiras impressões em encontros pessoais e, de forma ainda mais profunda, para o primeiro pensamento do dia. Quando você acorda e o seu primeiro pensamento é de gratidão, de propósito, de direção clara, o cérebro cria um filtro cognitivo que vai colorir toda a sua experiência ao longo do dia. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Começa a notar portas que sempre estiveram ali, abertas, esperando, mas que a sua mente ansiosa simplesmente não permitia que você visse. Começa a perceber conexões entre ideias, entre pessoas, entre situações que antes pareciam desconectadas. E essas conexões são exatamente onde mora a prosperidade real. Agora, quando o primeiro pensamento é de preocupação, de escassez, de medo do que o dia vai trazer, acontece o oposto com a mesma potência. O cérebro ativa o sistema de ameaça, libera cortisol e adrenalina, contrai a visão periférica, literal e metaforicamente. Você passa o dia no modo sobrevivência, reagindo em vez de criando, apagando incêndios em vez de construindo pontes. O Salmo 1 fala sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra meditar no original hebraico é hagá, que significa murmurar, repetir em voz baixa, mastigar mentalmente, ruminar uma verdade até que ela se dissolva no pensamento como alimento na digestão. Não é leitura passiva, é imersão intencional e deliberada. É pegar uma verdade e deixá-la circular pela mente até que deixe de ser informação externa e se torne parte do sistema operacional interno. Os maiores estudiosos da mente humana entenderam isso de forma prática. A repetição deliberada de pensamentos construtivos não é pensamento positivo ingênuo. É reprogramação neural. Cada vez que você repete uma ideia com convicção e emoção,
Fortalece uma via neural específica. É como abrir uma trilha na mata. Na primeira vez é difícil, na 20ª é uma estrada. Faça isso nas primeiras horas do dia, quando o cérebro está mais receptivo, e você estará construindo novas rodovias neurais que levam à clareza, à ação focada e à prosperidade. Lair Ribeiro, médico cardiologista e neurocientista, sempre enfatizou que o cérebro não distingue entre uma experiência vividamente imaginada com emoção e uma experiência fisicamente vivida. Quando você declara o Salmo 1 de manhã com intenção verdadeira, visualizando-se como aquela árvore frutífera, o sistema nervoso inteiro responde como se aquilo já fosse a sua realidade presente. E quando o sistema nervoso muda sua configuração, o comportamento muda automaticamente. E quando o comportamento muda de forma consistente ao longo dos dias, os resultados externos mudam de forma inevitável e visível. É um processo em cadeia que começa num único lugar. Os primeiros pensamentos da manhã, moldados pela declaração intencional do que você escolhe ser. Cortando as 3 raízes da estagnação. O Salmo 1 não começa dizendo o que você deve fazer. Ele começa dizendo o que você não deve fazer. E essa ordem é estratégica, cirúrgica. Antes de construir qualquer coisa que valha a pena, é preciso parar de destruir o terreno onde quer edificar. O texto menciona 3 movimentos que levam à estagnação completa: andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. Perceba a progressão, ela é de uma precisão assustadora. Primeiro você anda. É um movimento de passagem. Você estava indo para outro lugar e apenas ouviu algo de passagem. Depois você para. Algo prendeu sua atenção. Você se deteve, começou a considerar aquela perspectiva como válida. E finalmente você senta, se acomodou, fez daquele lugar a sua residência mental. Passou a fazer parte daquele grupo e daquela mentalidade. É uma descrição perfeita de como a mediocridade se instala na vida de qualquer pessoa. Começa com uma influência sutil, um conselho aqui, uma opinião ali, um comentário aparentemente inofensivo. Depois vira hábito, você se detém, naturaliza aquele padrão, e quando vira identidade, o processo está completo. Você senta, se acomoda e passa a fazer parte do grupo que zomba de quem tenta crescer. Pense com honestidade nos seus hábitos matinais. Quantas vezes você abre o celular e consome o conselho dos ímpios? Ímpio, no contexto bíblico, é aquele que vive sem direção, sem raiz, sem fundamento. É o conteúdo vazio, o entretenimento que anestesia, as notícias que geram medo sem oferecer solução alguma. Quantas vezes se detém no caminho dos pecadores? Pecado na raiz hebraica significa errar o alvo. É gastar energia com o que não importa, perseguir metas que nem são suas, correr atrás de validação em vez de construir valor real. E quantas vezes se senta na roda dos escarnecedores? São aqueles grupos presenciais ou digitais onde o cinismo é moeda corrente e a ironia é armadura. Onde sonhar grande é motivo de piada. Onde qualquer tentativa de melhoria é recebida com sarcasmo disfarçado de realismo. A decisão mais poderosa que você pode tomar toda manhã é recusar essas 3 armadilhas antes que elas se apresentem. Não é sobre ser antissocial, é sobre ser estratégico com o recurso mais precioso que possui, a sua atenção. Peter Liu, que dedica grande parte do seu trabalho a ajudar pessoas a reprogramarem suas crenças sobre dinheiro e sucesso, destaca que a prosperidade começa com uma decisão de proteção. Proteger a mente é o primeiro ato de riqueza verdadeira. Antes de ganhar dinheiro, antes de multiplicar, você precisa parar de perder energia com o que te diminui. E a maior perda de energia da vida moderna acontece logo pela manhã, quando você entrega os primeiros minutos do dia para influências que não te constroem, que não te fortalecem e que não te direcionam para lugar nenhum que valha a pena ir. Corte essas 3 raízes da estagnação antes que elas cortem o seu futuro. Essa decisão matinal é o primeiro passo real em direção à vida próspera que você sabe que merece construir. O protocolo da árvore. Construindo raízes, antes de esperar frutos. A metáfora central do Salmo 1
É a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas existe uma palavra nessa frase que muda completamente o significado: plantada. Não é uma árvore que nasceu ali por acaso. Não é uma árvore jogada pela circunstância. É uma árvore deliberadamente posicionada e intencionalmente colocada num lugar onde a água é constante, onde o solo é fértil, onde as condições favorecem o crescimento sustentável e a produção de frutos abundantes. Existe uma diferença brutal entre uma árvore plantada e uma árvore jogada. E essa diferença explica por que tantas pessoas trabalham tanto e colhem tão pouco. A maioria vive como árvore jogada. Estão onde estão por circunstância, não por escolha consciente. Acordam sem direção clara, reagem ao que aparece na frente, esperam que o acaso ou a sorte traga a prosperidade que desejam, e se frustram amargamente porque os frutos não vêm, porque o esforço parece em vão. Uma árvore plantada junto à água tem uma característica que poucas pessoas percebem. Ela não precisa correr atrás da água. A nutrição flui naturalmente em sua direção. As oportunidades parecem gravitar ao redor. Mas isso só acontece porque ela investiu tempo e consistência criando raízes profundas no subsolo. Raízes que ninguém vê, que não aparecem em fotos, que não geram aplausos. Enquanto todo mundo olhava para cima esperando frutos visíveis, ela trabalhava embaixo da terra, no silêncio, no invisível, no anonimato. É exatamente assim que funciona a prosperidade real. O problema da nossa cultura imediatista é que todo mundo quer o fruto sem o processo da raiz. Quer o resultado sem o ritual que o produz. Quer a colheita sem o plantio paciente. O protocolo da árvore exige que você dedique as manhãs ao fortalecimento das raízes invisíveis. Isso significa investir tempo em conhecimento que transforma, não em informação que distrai. Significa desenvolver habilidades que geram valor real, não consumir conteúdo motivacional efêmero que evapora em 30 minutos. Significa construir relações com pessoas que te desafiam a crescer, não que te convidam a estagnar no conforto da mediocridade compartilhada. Quando o texto diz que a árvore dá fruto na sua estação, revela um segredo que a cultura do imediatismo odeia ouvir. Existe um tempo para cada coisa. Nem toda semente germina no mesmo prazo. Algumas das maiores conquistas da sua vida estão sendo preparadas agora, no subsolo, nas raízes que você fortalece cada manhã, quando escolhe alimentar a mente com o que é verdadeiro e construtivo. A impaciência é a inimiga da prosperidade. A consistência matinal é a maior aliada. Não é sobre ter uma manhã incrível e voltar ao caos. É sobre construir uma sequência de manhãs intencionais que, somadas ao longo dos meses, criam uma vida que você não reconheceria se pudesse vê-la hoje. As raízes que você está criando agora, em silêncio, sem aplauso, sem reconhecimento, são exatamente o que vai sustentar os frutos mais abundantes que a sua vida jamais produziu. Confie no processo e continue plantando. A ciência da declaração matinal. O que acontece no cérebro? Quando você fala o salmo em voz alta. Existe uma diferença significativa e mensurável entre ler algo em silêncio e declarar algo em voz alta. Quando você lê, ativa principalmente o córtex visual e algumas áreas de processamento linguístico. Quando fala, ativa simultaneamente o córtex motor, o sistema auditivo, o nervo vago que conecta o cérebro ao coração e ao intestino, e as áreas de processamento emocional. É uma experiência multissensorial completa que grava a informação com profundidade incomparável à simples leitura. Declarar o Salmo 1 em voz alta toda manhã não é um ato religioso vazio ou mecânico. É uma tecnologia de reprogramação mental que utiliza o que a ciência cognitiva chama de efeito de produção. Estudos publicados em revistas de psicologia cognitiva demonstram que informações faladas em voz alta pela própria pessoa são lembradas com significativamente mais facilidade do que informações apenas lidas ou ouvidas de terceiros. O cérebro trata a fala ativa como algo categoricamente mais importante.
mais digno de ser armazenado na memória de longo prazo e integrado ao sistema de crenças. Imagine o impacto acumulado de fazer isso todos os dias, logo pela manhã, quando o cérebro está no estado mais receptivo. Você não está apenas lendo um texto antigo, está programando uma identidade. Cada vez que declara com voz firme que é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que tudo quanto faz prospera, está enviando uma instrução direta ao subconsciente. E o subconsciente não questiona, não debate. Ele aceita e executa. Grandes estudiosos do potencial humano sempre souberam disso intuitivamente. A autossugestão consciente, a repetição deliberada de afirmações carregadas de emoção, foi identificada como uma das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal. Funciona porque o sistema reticular ativador do cérebro, aquele filtro que determina o que você percebe e o que ignora na realidade, é programado pela repetição emocional consistente. Quando você declara prosperidade com convicção toda manhã, o cérebro recalibra esse filtro. Começa a priorizar oportunidades, conexões e ideias que sempre estiveram ali, mas que o filtro antigo, programado pelo medo e pela escassez, impedia de ver. Victor Sorrentino destaca frequentemente a conexão profunda entre a fala consciente, o sistema nervoso e a resposta fisiológica do corpo. Quando você fala palavras de abundância e propósito, o sistema nervoso parasimpático se ativa, o corpo relaxa de forma profunda, a digestão melhora, o sono se regula, a imunidade se fortalece. Prosperidade verdadeira não é só conta bancária. É o corpo funcionando no seu potencial, a mente clara, as emoções equilibradas. O Salmo 1 em voz alta, toda manhã, com intenção e presença, ativa todos esses processos simultaneamente. É talvez o protocolo matinal mais completo e mais acessível que existe, porque não depende de nenhum equipamento, de nenhum investimento financeiro, de nenhuma condição externa. Depende apenas da sua decisão de abrir a boca e declarar sobre a sua vida o que a maioria só deseja em silêncio, sem nunca dar voz ao que realmente importa. A palha e o vento, entendendo o destino de quem ignora o protocolo. O Salmo 1 faz um contraste brutal na sua segunda metade. Depois de descrever com profundidade a imagem da árvore frutífera, enraizada e próspera, ele fala dos ímpios. E a descrição é devastadora na sua simplicidade. São como a palha que o vento dispersa. Palha. Pense nisso por um momento. A palha é leve, vazia por dentro, sem raiz, sem substância, sem capacidade de resistir a qualquer força externa. Vai para onde o vento manda. Não tem direção própria. Não produz fruto algum. Apenas existe à mercê total das circunstâncias, até desaparecer sem deixar rastro, sem deixar legado, sem deixar nada que indique que esteve ali. Quantas pessoas vivem exatamente assim sem perceber? Sem norte claro, levadas pelo vento da opinião alheia, das tendências passageiras que mudam a cada semana, das modas emocionais do momento. Acordam sem propósito definido, vivem sem intenção consciente, dormem sem gratidão genuína. E ao longo dos anos, quando finalmente param para olhar para trás, percebem que andaram muito, se movimentaram intensamente, estiveram sempre ocupadas, mas não chegaram a lugar nenhum que valesse a pena. A palha não se torna palha de repente. Essa é a parte mais perigosa. É um processo gradual, silencioso, quase imperceptível. Começa com pequenas concessões que parecem insignificantes. Um dia sem direção aqui, uma manhã desperdiçada ali, uma semana inteira vivendo no piloto automático. E quando percebe, virou hábito. Quando virou hábito, virou identidade. Quando virou identidade, virou destino. Porque identidade é destino. O que você acredita ser determina o que faz, e o que faz repetidamente determina onde chega. O texto bíblico não está fazendo uma ameaça. Está fazendo um diagnóstico preciso de uma condição humana universal. Está dizendo com clareza: se você viver sem raiz, sem fonte nutritiva constante, sem conexão diária com o que nutre de verdade,
O resultado inevitável é a dispersão. Seus esforços se dispersam em 1000 direções, sem resultado em nenhuma. Sua energia se dispersa em preocupações que não resolvem nada. Seus recursos se dispersam porque decisões tomadas sem clareza mental são decisões ruins. Você trabalha muito, mas o vento leva tudo embora porque não existe estrutura interna para reter e multiplicar. A árvore enfrenta as mesmas tempestades que a palha. A mesma chuva cai sobre ambas. O mesmo vento sopra contra ambas. A diferença é uma só. A árvore tem raízes profundas. E raízes são construídas no silêncio da manhã, na repetição diária do que é verdadeiro, na escolha consistente de alimentar a mente antes de alimentar o ego. A prosperidade não é um destino que se alcança. É uma estrutura que se constrói dia a dia. E estrutura exige manutenção. Pular um dia não é trágico, mas abandonar o processo é. Porque sem processo você é palha. E a palha, por definição, não escolhe para onde vai. Ela simplesmente vai levada pelo que vier, sem resistência, sem direção e sem a menor chance de produzir algo que dure além do próximo sopro de vento. Você não nasceu para ser palha. Você nasceu para ser árvore. E a escolha entre um e outro começa amanhã de manhã. O efeito composto espiritual. Como 21 manhãs transformam um ano inteiro. Existe um princípio universal que conecta finanças, saúde, relacionamentos e espiritualidade de forma direta e inegável. É o princípio do efeito composto. Assim como juros compostos transformam pequenos depósitos aparentemente insignificantes em fortunas ao longo do tempo, pequenas ações diárias consistentes transformam uma vida comum e previsível em uma vida extraordinária e abundante. A matemática é simples e implacável. 1% de melhoria diária, composto ao longo de um ano, não resulta em 365%. Resulta em mais de 3.700% de crescimento acumulado. Essa é a força do efeito composto, invisível no curto prazo e imparável no longo prazo. O problema é que ninguém percebe esse efeito enquanto ele está acontecendo. Nos primeiros dias, tudo parece absolutamente igual. Você declara o Salmo 1 com intenção, medita nas suas palavras, visualiza a árvore, e nada muda visivelmente. As mesmas contas, os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. E é aí que a maioria desiste. Desiste porque não vê resultado imediato. Porque foi condicionada pela cultura do micro-ondas a esperar que tudo aconteça agora. Mas resultado imediato é coisa de micro-ondas, não de semente. A árvore do Salmo 1 não dá fruto no dia seguinte ao plantio. Ela dá fruto na sua estação. Existe um tempo de maturação que não pode ser pulado. Se você conseguir manter o protocolo matinal por 21 dias consecutivos, algo profundo começa a mudar. Não é magia, é neuroplasticidade documentada. O cérebro precisa de aproximadamente 3 semanas de repetição consistente para formar novos padrões automáticos que operam sem esforço consciente. Depois de 21 dias, declarar o Salmo 1 de manhã deixa de ser esforço e começa a ser identidade. Você se sente estranho quando não faz. E quando algo se torna identidade, os resultados se aceleram exponencialmente porque a resistência interna desaparece. Pense no efeito cascata. Uma manhã intencional gera mais clareza mental. Mais clareza gera decisões melhores. Decisões melhores geram ações focadas. Ações focadas geram resultados concretos. Resultados concretos geram confiança genuína. Confiança gera ousadia. Ousadia gera oportunidades que antes pareciam completamente impossíveis. Tudo a partir de 15 minutos intencionais toda manhã. Lair Ribeiro costuma afirmar com a autoridade de quem estudou o cérebro por décadas que o conhecimento sem aplicação consistente é apenas informação ocupando espaço. O Salmo 1 lido uma vez é informação interessante. O Salmo 1 declarado toda manhã por 21 dias com emoção e intenção é transformação real e irreversível. A diferença entre quem prospera e quem sobrevive não é talento, não é sorte, não é herança,
É consistência disciplinada na direção certa. É o efeito composto silencioso de pequenas escolhas matinais que, somadas ao longo de um ano, produzem uma realidade que você não reconheceria se pudesse vê-la hoje. Se alguém te mostrasse agora uma foto da sua vida daqui a 12 meses de prática consistente, você não acreditaria que é possível. Mas é. E começa com uma decisão simples que você vai tomar amanhã de manhã, antes de todo mundo. O ritual completo, passo a passo para ativar o modo prosperidade amanhã de manhã. Chegou o momento de transformar tudo o que conversamos em ação concreta e aplicável. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não está aqui para se entreter. Está aqui para mudar. Vou compartilhar exatamente como montar o seu ritual matinal de prosperidade baseado no Salmo 1. Não é complicado. Não exige equipamentos. Não exige horas do seu dia. Exige uma única coisa: intenção verdadeira. A intenção de plantar-se junto à água antes que o mundo venha com suas exigências e distrações. Ao acordar, antes de tocar no celular, antes de qualquer notificação, sente-se na cama ou em uma cadeira com a coluna ereta e respire fundo 3 vezes. Respire lentamente, enchendo os pulmões por completo, sentindo o ar expandir o abdômen, as costelas e o peito. Segure por 2 segundos no topo. Solte devagar pela boca, esvaziando completamente. Essas 3 respirações não são detalhe cosmético. Elas ativam o nervo vago, estimulam o sistema nervoso parasimpático e tiram o cérebro do modo automático. Você está mudando o estado neuroquímico do corpo em 60 segundos. Em seguida, pegue o Salmo 1 e leia em voz alta. Não murmure. Fale com convicção, como se cada palavra fosse uma semente sendo depositada no solo mais fértil do planeta, que é a sua mente nos primeiros minutos do dia. Sinta o peso de cada frase. Quando disser que é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, veja essa árvore. Quando disser que tudo quanto faz prospera, deixe essa verdade penetrar cada célula do corpo. Depois de ler, feche os olhos e entre na visualização. Veja-se como aquela árvore. Sinta as raízes profundas saindo dos seus pés, penetrando a terra, encontrando água em abundância. Sinta o tronco forte e firme. Veja os frutos surgindo naturalmente, como consequência de estar plantado no lugar certo. Fique nessa imagem por pelo menos 2 minutos. Deixe a emoção da prosperidade se instalar no corpo. Sinta a gratidão pelo que já tem e a certeza do que está por vir. Depois da visualização, faça uma declaração pessoal e específica. Pegue o princípio de que tudo quanto faz prospera e traga para a sua realidade concreta. Declare sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre os relacionamentos. Fale com autoridade, porque quando você se planta junto à fonte, a prosperidade não é possibilidade, é consequência. Por último, escreva uma frase num caderno que resuma a intenção do dia. Pode ser simples e poderosa. Hoje, eu sou árvore plantada e tudo o que eu faço prospera. Esse ato de escrever ancora a declaração no mundo físico. Transforma pensamento em registro. Registro em compromisso. Compromisso em ação. Esse ritual leva menos de 10 minutos. 10 minutos que separam uma vida de palha de uma vida de frutos. 10 minutos que, repetidos diariamente, ativam o efeito composto mais poderoso que existe, a transformação silenciosa de quem você é por dentro, que inevitavelmente transforma tudo que aparece por fora. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui ressoou com o momento que está vivendo, deixa o seu coração, se inscreve no canal Entre Faixas e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um único vídeo compartilhado no momento certo muda a trajetória de uma vida inteira. Nos vemos no próximo vídeo. Acorda amanhã diferente. Planta-se junto à água. E prepare-se para colher o que nunca imaginou ser possível.